Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso DTW, Data Transfer Workbench, do SAP Business One. Nessa aula vamos aprender a navegar um pouco aí no DTW, desculpe. Vamos aprender a navegar no DTW. Então, pesquise aí por DTW, lembrando que a parte de instalação deve ser instalada pela sua equipe de tecnologia para que você possa utilizar aí o DTW. Execute sempre como administrador. Então aqui já na primeira tela, né, vai aparecer as bases de dados. É muito parecido aí com o login do Business One. Não tem muito segredo. Então aqui você pode dar um change user para digitar o usuário e a senha. E vai clicar em OK para conectar. Beleza, pessoal? Não tem muito segredo. Escolhe a base e conecta. É importante sempre conectar como administrador. Mencionei no vídeo passado, né, na aula passada. Então, não se esqueçam disso, pessoal. Bom, após logar aqui no DTW, então em cima nós vamos ter aqui três botões para desligar, importar e o Log Manager. Vamos usar a função aqui importar. Então aqui já tem uma tela de boas-vindas, tal, introdução, não nos interessa, pode clicar em Next. Pessoal, aqui já é importante, né? É difícil a gente decorar as funcionalidades aqui, mas vocês já vão ter uma noção, né, de onde cada função se encontra. Então, por exemplo, Setup Data, né? Então, cadastro de bancos, cadastro de código de imposto. Então, fica tudo aqui no Setup Data. Master Data. Então, fica cadastro de produtos, cadastro de itens, né? Cadastro de parceiros de negócio, plano de contas. Então, fica aqui nos Master Data. E Transaction Data é toda a parte de documentos de marketing, né? Então, pedido de compra, pedido de venda, notas, ordens de produção, tudo fica aqui. Não, eu confesso aqui que realmente eu não decorei todas as partes aqui, pessoal, mas é muito simples você saber onde está. Por exemplo, quero importar o plano de contas. Então, selecionou aqui a primeira parte. Você vai dar um Next. Essa primeira parte aqui, pessoal, já é também importante. Passo 3, né? Step 2 aqui, na parte superior, Step 2, passo 2. Então, você quer adicionar um novo registro. Então, essa função adicionar novo registro é realmente adicionar. Se na sua planilha já tiver um item, por exemplo, uma conta, um determinado cadastro que você já tenha na base, ele vai dar como erro, porque você informou aqui que só vai adicionar. Atualizar registro existente, né? Então, aqui, realmente você não quer adicionar novo, você quer apenas atualizar cadastros ou transações, certo? E você pode optar pelas duas situações ao mesmo tempo, adicionar e atualizar. Então, aqui eu quero só demonstrar ainda a parte de cada caixinha dessa. Então, vamos supor que eu quero importar o plano de contas. Então, vou em Next, quero adicionar novas contas. Percebam aqui novamente, pessoal, que é o mesmo menu do Business One, certo? Então, tem aqui a parte de administração, finanças, vendas, então tudo aqui, pessoal. Estoque, né?
Lembrando que o DTW tem somente em inglês. Então, por exemplo, eu sei que o plano de contas é finanças, aqui plano de contas, mas perceba que ele está num cinzinha escuro, pessoal. Ó, então, não é por aqui que importa. Ó. Perceba que aqui ele ficou preto, né? Algumas opções aqui, mas aqui ele ficou cinza. Então, quando ficar cinza, não é nessa categoria, digamos assim. Então, eu vou avançar aqui ó, para Master Data. Adicionar novo, finanças. Ó, perceba que agora ficou né, em um preto diferenciado aqui, né? O outro ficou cinzinho e aqui preto. Então, plano de contas, ele fica aqui em Master Data. Então, vai acontecer isso, pessoal. Se vocês não detectarem, você volta aqui no passo 1 e seleciona a outra opção e tenta de volta, sem problema nenhum, né? Como eu falei aqui, o DTW, você vai aprendendo, você vai acostumando com ele, não tem um passo a passo 100% exato, são boas práticas e você vai se adaptando com a ferramenta, certo? Então, outra questão, pessoal. Então, você tem aqui selecionar, então, por exemplo, plano de contas. Você tem que definir aqui o tipo de arquivo que você vai buscar, tá? Então, por exemplo, CSV. Geralmente, pessoal, e aqui eu vim trazer boas práticas para vocês, utilizem texto separado por tabulação. Porque se você usar, por exemplo, um CSV separado por ponto e vírgula, pode conter ponto e vírgula em um cadastro, por exemplo, e acabar truncando a sua planilha. Eu, infelizmente, já tive péssimas situações que eu passei por isso, tá? Então, boas práticas, texto separado por tabulação, tá? Então, eu vou colocar aqui um exemplo bem simples de um plano de contas, depois a gente vai falar aqui sobre isso, mas eu vou entrar aqui no arquivo, salvar como, texto separado por tabulação. Vou fechar. Então, aqui agora, voltando ao DTW, eu vou clicar aqui nos 3 pontinhos, vou localizar aqui minha pasta, né? Tranquilo. Perceba que está aqui, ó, plano de contas. Se eu selecionar outra opção, não vai aparecer nada. Então, é importante você selecionar a opção e salvar no formato correto, tá? Então, aqui, ó, plano de contas. Quando você dá um Next, tenham muita atenção aqui, pessoal, porque o DTW, ele relaciona os campos. Então, perceba que ele conseguiu aqui, ó, nas duas colunas, está preenchido. Então, ele conseguiu relacionar as colunas do SAP Business One com o meu Excel, com o meu texto separado por tabulação. Pode acontecer de vir em branco assim, ó, pessoal, é porque ele não localizou. No meu, ele localizou tudo. Então, você pode navegar aqui para ver os registros, ó, o que está em cada coluna, tá? Então, você tem a opção. Então, aqui a gente selecionou um arquivo. Então, vamos dar um seguinte. Aqui é só mostrando as funcionalidades, bem básico ainda, tá, pessoal? No passo 6, aqui então, temos 3 opções. O que acontece? A primeira opção, se o sistema detectar um erro na minha planilha, ele vai cancelar a importação e vai dar um rollback, né, na importação. O que é isso? Ele vai parar a importação e vai cancelar tudo que ele fez, tá? A segunda opção, ele vai ignorar os erros e vai processar os válidos. E depois ele vai te jogar um relatório mostrando o que teve de problema. E a terceira opção, você pode ignorar X erros. Então, se você falar assim, ó, até 5 erros eu aceito, depois ele vai parar. Qual que é a boa prática, pessoal? Coloca aqui, ó, 10, igual ele vem, e roda a simulação.
O rodar a simulação, o sistema ainda não vai executar, só vai validar o seu arquivo. Então, você tem duas opções. Roda com 10, o sistema vai apresentar os 10 erros e vai parar. Ele vai te mostrar um relatório. Aqui ele está validando o meu arquivo, começou a importar, ainda não detectou nenhum erro, processou. Então, ele traz um resumo aqui do que todos com sucesso e com falha. E ele vai te dar um resumo aqui da descrição do erro. Ou você pode processar o arquivo inteiro com um simulation. Também é interessante para que você tenha um resumo de todos os erros que contém no arquivo. Só que boas práticas, pessoal, não coloque um arquivo muito grande. O que é muito grande? Por exemplo, eu já importei, o meu recorde aí de cadastro de produto foi 1.100.000 produtos. Então, eu separei em arquivos, por exemplo, de 100 em 100.000, né, para não ficar extremamente grande. Então, é importante você quebrar os registros. Então, vai ter lá uma importação de 40.000 clientes. Então, quebre isso de 10 em 10.000, de 5 em 5.000. Então, faça arquivos menores, senão você vai ter problemas, né? O DTW você precisa ser bem organizado, separar as pastinhas, tudo mais. Então, tudo aqui é experiência e estou tentando trazer aqui uma boa visão para vocês, tá? Depois que você simulou, tá tudo ok no seu arquivo, você vai dar um next e vai importar. Nesse momento que ele vai importar o registro dentro do SAP Business One. Vou parar por aqui. Então, essa é a introdução do uso do DTW, tá? Então, agora vamos para a próxima aula.